Olá, meus amores do sexto ano! A Pro está de volta para mais uma aula. E a nossa aula de hoje, que é a aula de número 4, a gente vai falar sobre o quê? Isso mesmo, sobre fábula. Fábula, que é um gênero textual que todos vocês já conhecem a característica, não é isso? Então, fábula, gênero textual, que pertence à tipologia de texto. A gente sabe que a diferença tem tipo de texto e tem o gênero a que esse texto pertence. Então, a fábula pertence à tipologia textual das narrativas, certo? Então, as narrativas, como a gente já sabe, são textos que contam fatos reais ou fatos imaginários, da ficção. No caso, a fábula é um fato, imaginário, que a gente cria. Por quê? Então, vamos aqui, vamos definir o que é fábula. Na verdade, o que é fábula? Um gênero textual produzido principalmente para quem? Para as crianças. Por quê? Porque seus personagens são animais e esses animais são falantes. As fábulas são histórias que trazem lição de quê? Sempre tem lá no finalzinho uma lição de moral, traz um ensinamento, certo? Mas também é bom saber sobre a fábula. Na fábula precisa ter o quê? Primeiro, ela precisa ter sempre ensinamento. Os animais, uma das características principais, da fábula é o quê? Que os animais, eles têm ações humanas, eles falam, eles conversam, eles têm atitudes humanas, certo? E lá no ensinamento, que nós chamamos esse ensinamento de moral da história, sempre lá vai vir um ensinamento para o leitor, ok? Também, continuando sobre a fábula, são textos curtos, por ser o quê? Um gênero direcionado a quem? A todas as crianças. Então, não é um texto longo, por conta do seu público-alvo, que é mais criança. Não que o adolescente também não vá apreciar o gênero textual fábula, mas ele é prioritariamente dedicado, ou seja, exclusivamente para as crianças, certo? Nesse texto, os animais, eles conversam entre si, normalmente, como se fossem animais que falam. Mas, além da conversa, as atitudes deles são coletivas. Como assim, Pro? Atitudes coletivas. Então, observe. Lá, por exemplo, na tartaruga, ele vai ter um que o quê? A lebre representa quem? Quando tem, vocês já ouviram falar na fábula a lebre e a tartaruga. A lebre era bem mais rápida e a tartaruga, como sempre, bem lentinha. Então, pegaram uma corrida, a lebre acabou que perdeu para quem? Para a tartaruga. Na fábula A Lebre e a Tartaruga, a lebre representa quem? O conjunto de quem? De pessoas, aliás, não a lebre, a tartaruga por ser lenta, aqui tem, preguiçoso. Então, a tartaruga, a lebre representa os preguiçosos, já a tartaruga é o tipo persistente, batalhadora. Então, observe que sempre nas fábulas os personagens agem em conjunto para mostrar sempre o outro lado direcionado aqui na vida real das pessoas, certo? Também, é bom saber que o narrador da fábula, ele vai ser sempre o quê? Vai ser o narrador personagem? Não. O narrador da fábula, ele é sempre um narrador, observador. Por que o narrador observador? Porque ele conta a história, certo? Então, para a gente trabalhar aqui na fábula, a gente tem o narrador observador e relembrando para vocês que a gente tem outro tipo de narrador, que é o narrador personagem. Narrador personagem, o texto é contado em primeira pessoa, no eu ou no nós. Já na fábula, que o narrador é observador, esse texto vai ser contado sempre em quê? Em terceira pessoa. Acontece com ele, com eles, ou com ela, ou com elas, certo? E o tempo dos verbos? Quem é que lembra de tempo do verbo? Presente, pretérito e futuro. O tempo do verbo predominantemente é o quê? Pretérito perfeito do indicativo. As ações acontecem no passado, certo? E a linguagem da fábula? Como que é a linguagem da fábula? Gente, a linguagem da fábula, ela é uma linguagem padrão. O que é uma linguagem padrão? Então, ela obedece a todas as regrinhas de quê? Da nossa língua portuguesa, de acordo com
a gramática normativa, certo? Então, ó, fiquem com Deus. Primeiramente, vocês vão, antes da despedida da professora, vocês vão assistir agora um vídeo para entender o conteúdo fábula, e nas nossas aulas, tanto presenciais como interativas, a gente vai responder os questionamentos sobre o vídeo que vocês irão assistir agora, certo? O boi e o sapo. Era uma vez um pequeno boi que vivia perto de um lago. Esse pequeno boi era muito infeliz, pois ele era o menor dos bois que viviam na fazenda. Ele sempre reclamava disso e, mais uma vez, foi desabafar com o seu amigo cachorro. Eu sou o menor boi da fazenda e eu acho que eu sou o menor boi do mundo e eu não tenho como mudar isso. Não comece de novo, amigo. Você me parece ser um boi muito esperto e robusto. Além disso, não tem como todos os animais serem do mesmo tamanho, não é mesmo? Sim, não temos que ser todos do mesmo tamanho, mas por que eu não sou o maior? Olhe, eu sei que eu não sou o maior cachorro do mundo. Eu sei também que existem muitos cachorros maiores do que eu, mas eu não ligo para isso. Sou feliz do jeito que eu sou. Mas eu não sou. No lago bem próximo da fazenda, onde o pequeno boi morava, vivia um sapo que era muito arrogante. Esse sapo adorava se gabar para seus amigos porque ele era o maior sapo das redondezas e se orgulhava muito disso. Crack! Eu sou o maior sapo desse lago. E por isso agora eu sou o rei. A partir de agora todo mundo me chamará de Vossa Majestade. Não existe nenhuma regra aqui no lago que diz isso. Mas a gente não precisa de nenhum rei. Por que não? Toda a terra tem um rei. Por exemplo, o leão é o rei da selva. Sim, mas o leão não é o maior animal da floresta. O elefante é bem maior do que ele. Então o sapo arrogante teve que pensar em uma resposta, mas logo retrucou o seu amigo com a arrogância de sempre. Aqui não é a selva e você não é um elefante. Eu sou o rei e pronto. Os outros sapos haviam conversado entre eles e chegado à conclusão que precisariam ensinar uma lição ao sapo arrogante, mas ainda não sabiam como fazer isso. Um dia, quando os sapos estavam nadando no lago, viram o pequeno boi sozinho, pastando no outro lado do lago. Nunca na vida deles, eles tinham visto um animal tão grande. Uau! Que animal gigante! E bem naquele momento, tiveram uma ótima ideia. Bom, se o sapo está falando que o maior animal deve ser o rei, então esse é o rei. Os sapos imediatamente foram falar com o boi. Eles contaram o que estava acontecendo e pediram uma ajuda. Sim, mas eu sou um boi pequeno. Como eu posso te ajudar? Você é um animal pequeno? Você não precisa fazer nada. Nós somente vamos trazer um amigo que é muito cheio de si. Deixe o resto para nós. Ok, mas eu tenho que voltar para a fazenda, senão o dono vai se preocupar. No dia seguinte, os sapos foram falar com o sapo arrogante, que, como sempre, estava todo cheio de si. E mencionaram que tinha um animal gigante no outro lado do lago. Ele quer conhecer você. Ok, então me mostre quem é esse tal de animal gigante. Os sapos, então, foram até a outra margem do lago. E o boi estava os esperando, como haviam combinado. O sapo arrogante, quando viu o tamanho do boi, engoliu em seco. Mas, claro, não demonstrou nada aos seus amigos. Então você é o animal gigante que quer ser rei desse lago? O boi queria falar alguma coisa, mas a rã começou a falar. Não foi você que disse que o maior animal seria o rei? Vejo que o boi é o maior, então ele deve ser o rei. Eu posso ser grande como ele. Ah, é? E como vai fazer isso? Enquanto os sapos conversavam entre eles, o sapo arrogante começou a ficar ainda mais cheio de si,
pois essa era a primeira vez que os outros sapos falavam sobre o quanto ele era grande. Agora observe como eu consigo crescer. E então o sapo arrogante começou a inflar. Crack! Eu já estou do tamanho do boi? Crack! Não! E depois um pouco mais. Crack! E agora? Eu estou tão grande quanto ele? Não! E mais uma vez o sapo inflou e não conseguia nem falar. Ele só ficava olhando, esperando a aprovação dos outros sapos. Todos os outros começaram a gargalhar. Você não é tão grande assim. E o sapo arrogante inflou ainda mais, e mais, e mais, até virar um balão. E surpreso, o boi olhava para o sapo arrogante. O sapo arrogante agora estava tão cheio que nem se parecia mais com um sapo. E então seu corpo começou a flutuar e subir. Em um momento, ele até conseguiu chegar na altura do boi, mas então quis ficar ainda maior e começou a se esforçar ainda mais. E foi flutuando para cima, e cada vez mais para cima, até... Essa foi uma grande lição. Os sapos e o boi ficaram olhando, admirados com o que estava acontecendo. E eles ficaram muito tristes pelo que havia acontecido com o sapo. E o boi, aprendendo a lição, nunca mais reclamou de ser o menor boi da fazenda. E finalmente ficou feliz de ser quem ele realmente era.